Hoje nós estamos à mesa com as mulheres da Casa de Honra, Jusceli Miranda, Patrícia Lobato e Sandrinha Sommer. Nós estamos aqui com o desafio de conduzir, ajudar você a pensar sobre um tema muito importante. Já pensaram sobre a coragem de permanecer? A gente vive num tempo em que as coisas fluem muito rapidamente. Então, quando começa a demorar um pouco mais ou quando sai do planejado, normalmente as pessoas desistem. O tema de hoje é a coragem de permanecer. E é nesse contexto que nós vamos receber uma mulher linda, muito especial, estudiosa, querida, serva de Deus. Essa aqui é Ludmila. Seja muito bem-vinda, Lud. A sua história ensina pra gente. E sem dúvida hoje o que vocês vão ouvir é uma história de uma mulher que vive uma vida da rotina, acorda cedo, trabalha, serve na igreja local, conduz toda uma igreja a adorar ao Rei dos Reis com seu talento, porque ela é talentosíssima. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra e é um prazer muito grande. Bom, a Lucila falou quem é Lud, né? Fez uma breve apresentação, mas nós precisamos saber da própria Ludmila. Quem é Ludmila? Falar da gente é um pouco difícil, não é muito fácil, né? É verdade. Mas eu vou falar quem é a Ludmila no contexto de hoje, né? Depois de todas as ondas da vida. No contexto espiritual, eu tenho um chamado de Deus como adoradora e eu me sinto muito honrada pelo meu Deus, né? Por esse chamado dele na minha vida. E no cotidiano da vida, eu trabalho hoje como assessora técnica de mercado de capitais e RI numa empresa. É um lugar que foi preparado de Deus para preparado por Deus, né, para me receber, para cuidar de mim na fase que eu mais precisei na minha vida. Que linda. Ô Lud, conta pra gente, né? Como é que foi a sua formação espiritual na sua casa, com a sua família? Como é que foi? Então, eu sou nascida e criada na igreja, tá? Mas o encontro com Deus, ele vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? O que define o nosso encontro com Deus, a nossa vida com Deus, não é o tempo que você tem de igreja, né? Mas é a sua vida, o seu cotidiano e as experiências que você tem. Então, eu já nasci numa casa já cristã, já desde pequena minha mãe sempre me levou para a igreja, minha mãe era uma mulher de oração. Então, eu sempre fui acostumada com o ambiente da igreja, com os grupos infantis, então, desde pequenininha já nascida no berço evangélico. Mas quando que virou a chave, Lud? Quando é que sua fé virou convicção, certeza? Então, eu tive alguns encontros com Deus no caminho da minha vida, né? Na infância ainda, e sempre assim, 90% deles no meu quarto. E eu, menina, muito menina, eu já era muito curiosa e amava muito a Deus. E eu, desde pequenininha, eu sonhava com a volta de Jesus. Eu, de tão assim, chegada que eu sempre fui. Muito curiosa. E eu preguei na igreja pela primeira vez aos 7 anos de idade. Eu preguei o Salmo 23, eu nunca esqueci isso. Né? Antes mesmo, bem antes de eu ter noção de trabalhar com música, de cantar, de louvar na igreja, a primeira coisa, o primeiro chamado de Deus, claro que eu cantava em grupos infantis, mas o primeiro chamado mesmo foi quando eu trouxe a palavra pela primeira vez com 7 anos de idade. Aquele jeitinho, marcou minha vida, eu nunca esqueci. E aí isso foi acontecendo, eu fui crescendo, eu mudei de igreja aos 15 anos de idade para acompanhar meus pais, né, que saíram da nossa igreja onde eu nasci e fui criada, congregamos na Assembleia de Deus por 3 anos. Depois retornei para minha igreja e nesse caminho, aquele caminho de amadurecimento, ao longo da vida como acontece, né? Só que em 2018 eu tive um encontro mais profundo, que foi uma experiência muito grande com Deus. Depois eu tive um em 2022 e outro no final de 2024. E desde então a minha vida são encontros. E aí eu quero só falar que o encontro com Deus de salvação, de convicção, de fé, ele é um só, quando você tem a convicção. Mas ao longo do caminho, quando você vai mergulhando na presença de Deus, que você vai conhecendo Deus, você vai tendo novos encontros mais profundos. Porque ele vê que você está tendo estrutura para conhecer um pouco mais, né? Quando a gente tem essa coisa da entrega. Então, a virada de chave foram esses encontros que foram me conduzindo, porque eu tive uma fase da minha juventude que eu esfriei porque eu achava que Deus não me amava.
E eu tive... eu nunca fui diagnosticada, mas eu tive muitos sintomas depressivos. E esses sintomas me faziam pensar, inclusive, em como tirar a minha vida. Eu pensava, eu maquinava essas coisas na minha mente, né? Eu ficava imaginando, se eu sair de madrugada, meus pais não vão me ver, vão me jogar da ponte. Eram coisas assim absurdas, porque eu achava que Deus não me amava. E eu nascida e criada na igreja. Muito profundo. E eu nunca tive coragem, primeiro porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que sempre cuidou de mim, e também porque eu não tinha coragem de fazer isso com a minha mãe, com os meus pais, né? Mas mais com a mãe, porque eu era muito ligada, muito amiga. Então a minha virada de chave foram esses encontros, assim, e sempre estratégicos de Deus. Ele é perfeito em tudo que ele faz. É como no relacionamento, né? Você vai aprofundando a relação e você vai conhecendo mais e mais aquela pessoa com quem você se relaciona. Aproximando mais e mais. É lindo. E uma coisa muito curiosa, que isso aí a vida foi me ensinando, né? As coisas difíceis, é que Deus, ele tá sempre pronto. A palavra de Deus fala lá em Salmo 51 que um coração contrito e quebrantado, ele nunca Não despreza. rejeita. Então, Deus, ele tá sempre de braços abertos pra gente. As coisas do mundo, da vida, as coisas espirituais também, do outro lado, né, que às vezes atrapalham e tentam te impedir de estar perto de Deus. Mas se você se posicionar, se você falar, não, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu sou filho de Deus, e se aproximar dele com um coração sincero, ele vai te receber e ele vai cuidar de você de uma forma que o inferno não tem como se levantar contra a tua vida. Ele pode até se levantar, lutas acontecem, a gente tem ao longo da vida, mas Deus, eu tenho a convicção, Deus cuida de mim. E é assim com todos Ele nós. a identidade de filha mesmo, né? Exatamente. Ele fez... E justamente nessa fase dos meus últimos anos para cá, desses últimos 5 anos que eu vivi, esse resgate da identidade. Estava perdida na minha cabeça, sabe? E eu fui descobrindo aos poucos nesse reencontro em 2018, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, mas esse resgate de identidade, não, eu sou filha, eu sou escolhida, Deus tem um plano com a minha vida. Isso aí o Senhor resgatou isso dentro de mim. E a resgate... O resgate da identidade, ele leva ao posicionamento. Sim. Né? Quando a gente entende plenamente, eu sou filha, não importa mais o que o outro fala, mas você acha que você é capaz? Você acha que você nasceu para isso? Você acha que você tem condição? Não, eu não tenho, mas eu sou filha. Sim. Eu me peguei pensando nisso muitas vezes. Às vezes as coisas que Deus fala comigo, né, no secreto, porque Deus fala conosco quando nós temos que pedir a Deus para nos ensinar a desligar os barulhos da alma, né, da nossa cabeça, se esvaziar verdadeiramente. A gente tem que se esvaziar para poder ouvir o Senhor falar, porque a voz do Senhor é como um sussurro, é muito suave, né? E se esvaziar para ouvir que ele tem um plano pra gente. Aí quando Deus vai falando assim, falando comigo, né, todas as coisas, e aí eu tenho dimensão das coisas que na minha cabeça eu perdi pelo tempo perdido, que eu estava afastada, indo para a igreja mais longe, porque não é estar na igreja que você está perto ou está longe. Mas o Senhor, ele nos dá uma nova chance, ele nos dá um novo começo, não importa quantos anos você tenha, não importa pelo que você passou, com Deus tem recomeço sempre e tem vida, não importa, a gente pode florescer na presença de Deus. Só que às vezes eu ficava me perguntando, Senhor, essas coisas todas, mas será que eu tenho condições? E eu sempre falando, Deus trabalha verdadeiramente por estações, né, gente? E aí Senhor, e parece que eu nunca vou estar pronta para passar pelo funil de Deus. Sempre a gente está vivendo um funil, né? Não que Deus tenha prazer na nossa dor, ele não tem prazer do nosso sofrimento e nada disso. Mas as coisas. É maturidade, né? Exatamente, a gente precisa. Vai te amadurecendo mais e mais. Exatamente. Mais, é igual mergulhar no relacionamento que você falou, né? A mesma coisa acontece com a nossa fé. Sim. Quanto mais você vai dando conta daquilo que Deus está fazendo na sua vida, mais e mais ele vai moldando a nossa fé. Exatamente. Então, é o relacionamento aprofundando e a fé amadurecendo. É porque desde o princípio Deus é relacional. Tudo que Deus buscou ao criar o homem foi relacionamento, não foi religiosidade, não foi rituais, foi relacionamento. E essa coisa da identidade é muito interessante, porque quando você faz, né, qualquer tipo de mergulho em você para se autoconhecer, tudo vem de quem te gerou. É por isso que a questão, principalmente da identidade paterna, é um problema para as pessoas que não conhecem ou que não tiveram um relacionamento com o pai, perderam, porque fica uma lacuna
de quem sou eu, né? Porque, assim, a gente, quando vai se identificar, quando a gente vai falar, nossa referência é o nosso pai. E eu sei que eu sou filha de Carlos Miranda, eu não tenho dúvida, ninguém nunca vai negar isso. Quando você tem essa certeza na paternidade de Deus, isso é que gera a sua identidade. Né? Você é filha de Deus, ponto. A gente fala muito isso, mas muitas vezes a gente não tem essa convicção desse, o quanto é em Deus que a nossa identidade é gerada, é dele que vem o DNA. E esse relacionamento, ele pode ser resgatado a qualquer momento. É verdade. E a Lud falou que ela achava que Deus não a amava. E muitas pessoas, né, talvez você esteja passando por isso, sente um vazio e não sabe o porquê. Sente a tristeza e não sabe o porquê. E às vezes até a ausência desse amor de um pai, que pode ser, né, o caso de muitos, e não conseguem entender e olhar para Deus como pai. E perceber que mesmo que falte o pai aqui na terra, um pai de carne e osso, nós temos um pai amoroso que nos gerou na eternidade, desde antes que nós existíssemos. Aquela visão de um Deus grandioso, intocável, distante. Não é. Não é. Ele, por ser tão grande, tão grandioso, e ele nos quer, ele nos ama. Às vezes a gente precisa ressignificar a nossa visão do pai, né? Porque a nossa relação com o nosso pai carnal, ele é falho, como todos nós somos, né? Ele pede para renovar a nossa mente. O pai perfeito é Deus. Isso aí. Esse é um alerta ideal para você que está curtindo, aproveitando esse bate-papo aqui. Se você acha que alguma dificuldade na sua relação paterna ainda te afasta do Criador, que você hoje possa colocar um ponto final nisso, porque o Pai de amor está de braços abertos e Ele quer te abraçar. Então, Lud, você falou também aí sobre o silêncio, né? E o silêncio tem tantas faces. Às vezes a gente fica, né? Você contou pra gente, a gente, né, sabe que você viveu uma batalha. Uma batalha onde você entendeu que precisava falar, mas ao mesmo tempo você tinha algo que impedia. E você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Nossa, sim. Foi justamente nesse meu reencontro em 2018, quando eu estava vivendo uma morte espiritual. Né? Eu estava na sala de casa num dia de semana qualquer e eu estava com a minha mãe, era pós-almoço, a gente estava descansando, a gente tinha esse costume, nós duas, né? E minha mãe estava num sofá e eu estava do outro lado da sala, no outro sofá, e de repente aí eu estava assistindo alguma coisa e aí de repente eu comecei a fechar o olho. Quando eu fechei o olho, eu só escutei minha mãe levantando com muita autoridade e repreendendo algo. Ela falando, sai de cima da minha filha em nome de Jesus. E aí eu, assustada, eu sentava assim, correndo, eu falava, mãe, o que houve? E ela falava, minha filha, eu vi um vulto indo pra cima de você e um caixão enorme do seu lado. Nossa. E esse vulto corria pra dentro do quarto. Foi lá pro seu quarto. Gente, como eu tava vivendo aquela fase, eu fui recostando no sofá, sentada, eu fiz assim, o Espírito Santo de Deus fez eu ter um sono profundo. Ali na hora eu apaguei pra eu continuar tendo a visão. Por isso que eu falo, Deus, ele é tão tremendo que se tiver que te buscar dentro da sua casa, você sozinho, ele vai fazer isso. Em qualquer lugar. Porque ele vai fazer. E aí eu só falei assim, sem muita força, eu fui me jogando no sofá sentado. Nossa, mãe, sangue de Jesus tem poder. E apaguei. Apaguei sentada. E quando eu apaguei, na mesma hora, instantaneamente, eu comecei a ter a visão como se fosse um filme. E eu não conseguia me mover, porque eu tinha que ficar paradinho pra terminar de ver. Eu levantei com toda a coragem na visão, e eu ia pra dentro do meu quarto. E eu fui procurar, eu falei, essa coisa não pode ficar dentro do meu quarto. E eu dava um giro de 360 graus dentro do meu quarto, e de repente eu ficava de frente pra minha janela. Quando eu ficava de frente pra minha janela, uma figura alta, igualzinha do filme A Paixão de Cristo. Igual. O inimigo, né? Igualzinho. Ele virava pra mim, quando eu virava pra ele assim, ele alto, ele segurava a minha boca e fazia assim, ó. Segurando a minha boca. Mandando me calar. E eu perdi as forças com ele tampando a minha boca, e eu começava a clamar por Jesus na minha mente. E eu clamando Jesus na minha mente, ele fazendo o sinal do silêncio para eu ficar de boca fechada, e eu clamando o sangue de Jesus, e eu com os braços assim, eu sem força nenhuma, ele tava drenando as minhas forças. E de repente eu clamando tanto ali o nome de Jesus que ele ia embora. Pelo poder do nome de Jesus, né? E quando ele ia embora, na visão eu senti as escamas caindo dos meus olhos e a voz audível do Senhor falando comigo, que era o próprio Jesus, eu sei que era ele. Acorda, desperta, porque eu estou voltando. Glória a Deus. E dali eu acordei, comecei a falar com a minha mãe e eu comecei a olhar a Bíblia na minha escrivaninha
e caiu as escamas dos meus olhos e começou a nascer um fogo ardente pela palavra de Deus. E eu sempre fui curiosa com a Bíblia, mas eu ficava meses sem ler. Eu levava a Bíblia nos cultos que eu ia acompanhar meus pais, aos domingos, à noite. Mas eu não estava lendo mais. E a Bíblia, gente, ela é a espada do Espírito, ela é elemento, ela é a palavra. Você tem que manejar a Bíblia, você tem que conhecer, né? Porque ela também traz cura para você. E ali caiu aquelas escamas e eu comecei a ver a palavra com outros olhos. Deus começou a me ensinar outras coisas mais profundas. É como você sai do leite, como o apóstolo Paulo falava, para você entrar em alimento sólido. É uma coisa assim. É isso. Então, esse encontro ali foi muito marcante na minha vida. Foi onde eu voltei com força caminhar para a igreja sem ficar faltando os cultos. Voltei, tive oportunidade na igreja, fui professora da escola bíblica por um tempo, né? Foi quando os meus pais começaram a me acompanhar na minha igreja, que eu já tinha voltado para a igreja, né? Para essa igreja que eu congrego. Então eles tinha uma promessa de Deus que a minha mãe ia caminhar comigo, e ela caminhou comigo por 2 anos nessa igreja. Deus, ele cumpre as promessas dele, né? Interessante você falar da palavra, né? Me veio à mente aqui agora, que estava num momento afastada, pré-depressivo, depressivo, mas arrastada, uma confusão emocional. E aí você traz, né, a palavra do Senhor traz cura. Nós temos um podcast com uma outra entrevistada, a Carmozina Joyce, né? E você pode ir lá para ver esse podcast se você ainda não viu, é poderoso. Ela viveu um processo de depressão e a cura dela veio através do curso de teologia, do mergulho na palavra. É verdade. Então, assim, não tem como a gente encontrar Jesus e se relacionar com ele sem a palavra, porque ele é a palavra. Então, não existe relacionamento com Deus sem o estudo, né, sistemático, sem a rotina de estudo da palavra, porque ela é cura. Mas aí você ainda não falava, né, ainda tinha aquele momento de estar silenciada, você não sabia que você estava sendo silenciada e Deus te mostrou. E a partir desta experiência, o que você entende que Deus foi trabalhando em você? A primeira coisa que Deus trouxe ao meu entendimento é que ele me chamou para um propósito que é para a glória do nome dele, e eu estava sendo saqueada pelo inferno, né? E eu peguei uma ira tão grande do inferno, do diabo, eu peguei uma raiva tão grande, e eu falei, Senhor, e aí ali caiu, eu entrei naquela coisa do arrependimento sincero, ali recuperei dentro de mim, Deus me ama assim, o meu pai me ama assim, né? Ali eu comecei a recuperar, na verdade, né? E a chama volta a arder, né, Luz? Começou a arder de novo e aquelas escamas saindo, o reino de Deus está próximo e tudo isso é muito maior do que eu. E pera lá, Deus me chamou para um propósito, eu não sou louca de ficar fora do plano de Deus. O inimigo não vai me calar. Não vai me calar, porque, gente, a gente precisa ter em mente o seguinte... nós que somos totalmente dependentes do Senhor, se você não quiser cumprir com o plano de Deus, se você não quiser participar do plano de Deus, ele vai levantar de outro lugar, porque a obra dele não vai ficar parada. Nós somos uma pecinha, não é sobre nós, como a Lucila falou, né? Não é sobre a gente, é sobre ele, sobre o reino, sobre Deus, né? Sobre vida para outras almas. Então, e eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte do plano. Isso é a nossa decisão. Né? Exatamente. Ele vai te dar a oportunidade, mas aí você decide se vai ou se não vai. Isso. Com certeza é melhor ir. E às vezes você não tem essa opção. Porque às vezes a gente fala assim, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Deus não quis levantar outro para ir a Nínive. E ponto. Por isso que porque Deus é soberano. Ele é soberano. A vontade dele sempre será feita. Os planos dele não se frustram. Muitas vezes você se frustra no processo por não aceitar o plano dele. Que foi o que aconteceu com Jonas. Ele recusou, se frustrou, sofreu, deprimiu. Mas ele precisou fazer. Então eu entendo que às vezes tem coisas também que vão acontecer na nossa vida que a gente vai escolher se faz com dor, se passeia de baleia ou se vai no trâmite normal, porque você vai. O que Deus desenhou para a sua vida vai se cumprir. Né? Existe aí uma livre agência da sua parte de fazer algumas escolhas, mas tem propósitos do Senhor que você vai cumprir. Aí você escolhe se vai cumprir com dor ou se você não vai cumprir. E a gente já entendeu que você está cumprindo. E aí eu não sei se hoje você tem clareza, né? Você falou, Deus me chamou para um propósito adorador. Né? E de uma certa forma, todos nós somos. Né? Porque Paulo fala que desde a formação lá, antes de todos nós sermos formados, fomos escolhidos, fomos eleitos
para a glória do nome dele. Isso somos todos. Mas existem alguns propósitos específicos. Você tem hoje consciência, clareza do que o Senhor está construindo? Por que você viveu essa experiência e para quê? Você tem isso já claro ou ainda é uma coisa que é um quebra-cabeça que está se montando? Então, para mim ainda é um quebra-cabeça que está se montando, porque a questão do louvor, por exemplo, o louvor a gente sempre sofre ataques espirituais, né? Recentemente mesmo eu estava muito mal nas emoções, porque começa o inimigo, o que ele faz? Ele começa a querer botar sementinha de dúvida, mas como é que vai ser meu futuro? Será que vai dar certo? Será que isso? Será que aquilo? Como é que vai ser? E essa situação aqui que não muda? E aí começa a te dar angústia, e Será isso que é uma eu semente entendi má. mesmo que Deus falou pra mim? Exatamente. E o inimigo, que é o colocador de dúvida, vai ficar o tempo todo. Qualquer Isso aí. coisinha que acontece, será que você entendeu direito, né? É verdade. E aí, então, aí eu começo a adorar a Deus, eu vou orar, né, pedir ao Senhor livramento ali naquele momento, peço ao Senhor perdão, porque a gente também, é a nossa posição também, muita coisa também da nossa escolha, também a gente alimentar os pensamentos, né? E quando eu começo a louvar a Deus, quando eu começo a cantar, aquela aflição, é uma aflição, gente, literalmente física no peito, como se fosse uma ansiedade. E ela vai passando e ela vai indo embora, né? E assim, sempre ouvi muitas coisas, né, de pessoas que Deus usou para falar comigo a respeito disso, só que eu vejo que tem mais alguma coisa além em relação à palavra de Deus, então eu não tenho assim noção. O que eu tenho Senhor, eu estou disponível. Lindo Eu isso. ouvi uma mensagem, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, uma mensagem de um pastor muito querido que eu sigo no Instagram, e ele estava falando sobre a parábola do semeador. Eu conheço a parábola do semeador de trás para frente, de frente para trás, mas pela primeira vez, há 2 dias, a parábola do semeador, eu descobri quem eu estava sendo dentro da parábola. Porque tem ali, tem os espinhos, e eu era o pedregal. Eu tava O solo pedregoso. Porque é aquele solo que recebe a palavra com muita alegria, mas quando vem a dificuldade, ele não aprofunda. Não aprofunda. E o Senhor fez eu enxergar que na parábola do semeador eu era aquele dali. E ele me chamou para ser terra boa. Para poder receber a semente, receber a palavra e ela frutificar. E eu comecei a orar direcionadamente. Eu falei, Senhor, eu quero ser a terra boa. Faz de mim terra boa porque eu quero criar raízes, né? E quando eu olho hoje a minha caminhada com Deus, né, nessa questão do chamado e tudo mais, eu tava falando isso com a Paty. Eu não sou a Ludmila de um ano atrás, muito menos a de 5 e muito menos a de 2018. E nem a que será daqui a um ano. Exatamente, e eu não quero. Não. Porque isso que é o mais rico de caminhar com Deus, mesmo. sabe? Eu não quero ser a mesma daqui a um ano, porque se eu for a mesma, eu sei que o meu Deus é uma fonte inesgotável. Sim. Se ele é uma fonte inesgotável, é infinito. E tem muito mais para eu mergulhar nele, porque se a gente mergulhar em Deus quem ele é, a gente não suporta. Né? Porque ele é Deus o Todo-Poderoso. Sim. Mas, É gradativo. Exatamente. Mas hoje eu me coloquei numa posição diante de Deus que eu fiquei estacionada no mesmo lugar, presa por muito tempo, num calabouço mesmo, espiritual, sabe? Eu fiquei presa numa torre, dentro de um poço, na verdade. E eu me coloquei numa posição que a cada ano o Senhor tem me chamado para conhecer mais. Mais e mais. E eu falei para ele, eu não quero ser a mesma daqui a um ano. Então, Senhor, peraí, olha aquilo, gente. Pra gente mergulhar, a gente também tem que estar disposto a viver também os funis da vida. Sim, Para mergulhar, para amadurecer, para aprender, é com aprendizado, é com prática, não é só falando. É um processo. Porque falar é fácil, né? E é muito interessante essa questão do não é sobre nós, porque não é sobre nós o reino, mas é sempre sobre nós o que ele quer fazer em nós. Sim. Então, às vezes, a gente vive muitas situações que a gente não entende e a gente quer mudar o outro, a gente quer colocar o evangelho para o outro, quando Deus está querendo tratar a gente. Sim. Quando ele está querendo nos moldar, se deixar ser amarrado, se deixar amassado, se deixar ser moldado, é um desafio muito grande, porque é sempre matar a si mesmo todos os dias. Você sabe que você está falando isso? O Espírito Santo de Deus trouxe para mim hoje, de uns meses para cá, isso vem acontecendo com muita frequência e hoje com uma profundidade muito maior. Deus está me fazendo ter consciência de como eu era por dentro e de como, Senhor, eu mereço passar por isso. Não que ele tenha prazer na nossa dor de jeito nenhum, mas eu precisava ser lapidada. Sim.
como é que eu pensava, como é que eu tinha a cabeça desse jeito, Senhor? Como é que eu tinha esse tipo de comportamento? Sim. Só nessa dor que eu pude ser reconstruída. Exatamente. E é muito legal o É o vaso, seu né? Espírito Santo que faz na gente. O oleiro, ele pega o vaso e ele começa a moldar de dentro para fora, não de fora para dentro. Exato. Ele começa a amassar e a mão dele vai dentro do vaso moldando. Então, o Senhor está trabalhando exatamente isso nesse momento, em te moldar de dentro para fora, para que apareça depois a beleza dele, né? Primeiro tem que aparecer dentro, né? E o meu convite para você que está nos assistindo de casa é que você tenha essa curiosidade de mergulhar na Bíblia para você chegar na página 2, né? Porque o Senhor, ele vem nos chamar a outro nível de relacionamento com ele. Então, começa em nós, mas é a partir de nós para o que vem através de nós. Então, o Senhor, a Bíblia fala que é desejo de Deus que todos sejamos salvos. Então, ele vai moldando o caráter dele em nós. E aí, chega um momento da fé que a gente para nisso. Que bom, já chegou em mim, o Senhor está me tocando, eu estou sentindo a presença. Mas o Senhor vai falar, como assim que bom? Né? E através de você, chegou a quem? Né? Então, o Senhor nos convida para que seja através de nós o transbordar para o próximo. Uma outra questão que eu também, tudo que se falou aqui na mesa, que eu preciso reforçar aqui para a nossa audiência, é que a pressa é nossa. O Senhor é o próprio tempo, né? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e fim. Aleluia. Então, o Senhor, ele é ilimitado. Agora, nós não, nós somos limitados. A vida do ser humano vai 80, 90 anos, alguns vão um pouco mais. A gente nem sabe quando termina. Nem sabe quando termina, vai ver, acaba amanhã. E aí, você aproveitou tudo que o Senhor tinha para transbordar em você e através de você? Então, se o Senhor deseja e está disponível para isso, quem somos nós para não aproveitar esse tempo? Né? Então, corra, se aprofunde, mergulhe na palavra, como a Lud teve esse encontro, né? Que você busque isso, porque o nosso Deus, ele se revela àqueles que o buscam. Aleluia. É muito bom, né? Delicioso. Depois é um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Ai, eu não quero sair daqui desse lugar. Esse é o lugar, eu quero mergulhar mais e mais em águas Aleluia. profundas. Lud, você falou pra gente do quanto foi importante a sua mãe sempre ser um exemplo de uma mulher de fé, de oração, da sua família estar na casa, né? Estar no colo do pai, quanto isso influenciou. Agora, você passou pelo luto, né? Você perdeu seus pais. Eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência o quanto que isso exigiu da sua fé e da sua maturidade para você entender a paternidade de Deus nessa lacuna que se abriu da ausência. Então, esse meu encontro de 2018, ali o Senhor já estava me preparando, né? Porque em 2021 entrou assim um furacão na minha casa. E Deus, ele é tão cuidadoso com a gente, porque ele me revelou por sonhos, por visões, né? Antes, durante e depois, né? Passou aquele furacão ali, veio a pandemia, né? A minha mãe, depois de 19 dias entubada no hospital, ela veio a falecer. E o meu pai, algumas pessoas até disseram para mim que ele foi com a síndrome do coração partido, porque ele só durou um mês. Ele ficava assim, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Ele chegava da rua, por exemplo, ele ia no mercadinho comprar alguma coisa, e eu ali sempre sustentando, sempre sustentando. E o meu pai vinha, ele chegava, aqui, Mo, não, Mila. Ele ficava assim, porque ele ia pro quintal, meu Deus, eu não vou aguentar. E meu pai tinha uma saúde maravilhosa, mas quando a gente entrou naquela sala de acolhimento, que o médico deu a notícia, ali o meu pai acabou ali, perdeu o brilho, é como se tivesse tirado uma máscara. Morreu junto ali. E ali eu sei que o Senhor, ele já estava me preparando naquele encontro, me sustentando. Não é porque eu tive esse encontro que o luto foi fácil, porque eu levei mais de 3 anos para ser curada e muito recentemente, poucos meses, porque o Senhor me mostrou que eu ainda tinha alguma emoção guardada, e o Senhor sempre mostrando em visão, em sonho, falando comigo para eu fechar a porta. E pela misericórdia de Deus, em obediência, eu escolhi fechar a porta. Porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos, né? É verdade. Os meus pais, eles cumpriram a missão deles, estão com Jesus, estão no Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Eu creio nisso. E foi a presença de Deus mesmo me sustentando. Foi muito difícil. O primeiro ano eu vivia no automático, porque eu estava desempregada há 5 anos e voltei para o mercado de trabalho. Quando eles ainda estavam vivos, participei de um processo seletivo nessa empresa.
E tive que dar passos para trás, porque eu já formada, já tinha minha especialização, e eu fui para um estágio, porque eu estava na minha 3ª faculdade. E aí eu precisava, eu até falei com o entrevistador, né? Eu falei, eu preciso muito dessa vaga para poder concluir o estágio mesmo, né? Para conseguir meu diploma. E eu me formaria naquela faculdade em dezembro de 2021, mas aconteceu tudo em março, abril e maio de 21. Então eu posterguei a faculdade, tanto que eu colei grau só em 2024, para vocês verem como que foi arrastado o negócio, né? E eu vivi naquele processo ali, e o primeiro ano foi muito difícil, porque eu tive que viver por 1 ano e 3 meses com uma bolsa de estágio de R$800. Nossa, que luta. Só que Deus não me abandonou em nenhum momento, porque estava na época da pandemia, então tinha revezamento na empresa, era dia sim, dia não. Então Deus foi abrindo portas. Gente, eu fiz bolo, eu fazia sobremesa, eu vendia, eu me inscrevi em aplicativo para fazer trabalhos administrativos, como freelancer. Deus até abriu uma oportunidade para eu fazer um trabalho de freela como marketing para um escritório de contabilidade. Isso que legal. E quando houve a contratação, todas essas portas se fecharam, foram tudo casando, se encontrando, foi uma coisa Esse assim, é nosso perfeita. Deus. Gente, eu vivi o milagre de Deus, eu vivi milagre por causa da bolsa de estágio, naquela luta, Senhor, como é que eu vou comprar isso à noite para eu comer? Como é que eu vou... E à noite aparecia alguém me ajudando, maravilhoso. olha, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vivi milagre. Você sabe, Lu, que eu passei também pelo luto quando a gente se conheceu, fez a nossa primeira reunião, comentei, né? Foram formatos de perda diferentes, né? Lu perdeu os pais, eu perdi até então quem era meu esposo. E aí agora que você está falando, né, que Deus foi suprindo, foi te dando caminho, foi dando o que você precisava para comer, para cuidar de uma casa e tal. A palavra de Deus e as pessoas sempre me lembravam disso, né? Diz que Deus cuida dos órfãos e das viúvas. É claro que isso se refere a todas as pessoas que possuem as suas fraquezas, aos filhos, a quem está vulnerável de alguma forma, né? Mas eu também vivenciei isso, porque quando eu me vi nessa situação de viuvez, eu pensava, o que eu vou fazer agora? Porque a maior renda também era dele. E aí eu falava, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu vi o Senhor me sustentando dia Deus após maravilhoso. dia. Eu vi o Senhor trazendo Deus maravilhoso. Que ele dia após dia. O salmista ele diz que nunca viu desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É Que palavra verdade. maravilhosa. A gente, é uma promessa, né? Ele fala, eu nunca vi. Olha quanto o salmista já tinha vivido, né? Então, assim, essa palavra cabe para nós, ela é viva hoje na nossa vida. Eu acho que todos nós, inclusive, estamos vivendo alguns momentos assim, nesse momento, não tem Provisão de Deus. mas tem a ver com perdas, e nós estamos vivendo literalmente na provisão e no cuidado do pai. Né? Que o pai é aquele que provê. A criança, a minha irmã costuma dizer assim, a criança não pensa, o que eu vou almoçar? Agora o Luan está no sítio brincando, ele não está nem, ele sabe que o pai dele está lá provendo alimento para ele. É verdade. E todas as coisas. Então, assim, é isso que Deus convida. E Deus te convida também a ter essa segurança. Eu não sei se você está vivendo uma situação e que você não sabe de onde vai vir o socorro. Né? O salmista no Salmo 121 também diz, eleva, alto e de onde vem? E quando eu olho para o alto, eu lembro, meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, ele é poderoso. Ele não vai cuidar da gente. Mas, Lud, falando, né, das mudanças que a vida vai nos propondo e falando da sociedade de modo geral, né? A gente sabe, e aí eu até falei para as meninas que eu gostaria de te fazer essa pergunta, quando a gente colocou no roteiro, eu falei, não, eu tenho que fazer essa pergunta para a Lud, porque eu acredito que talvez ela viva as mesmas perguntas e questionamentos da sociedade que eu também vivo, né? A gente sabe que as pessoas medem o sucesso muitas vezes por você ser casado, você ter filhos, você ter visibilidade, e não tem mal nenhum nisso, né? A gente pode sonhar, desejar e ao devido é sucesso tempo, também. É sucesso também, ao devido tempo Deus pode cumprir, vai cumprir todas as promessas em nossas vidas. Mas tem tempos diferentes, né? Então tem um tempo de espera, tem um tempo de amadurecimento. Como é que você lida, né, com essa forma como a sociedade vê a gente, e eu falo a gente falando de mim e da Lud, tá, gente? Porque a gente tá passando essa experiência, Jusceli também, talvez. Eu também. Não, mas aqui a gente tá falando no sentido assim, às vezes a sociedade espera, você tem sucesso, você é casado, se você tem família, ou se você tem aquela visibilidade.
Como é viver fora do padrão? Viver fora da caixinha que a sociedade espera? Olha, eu, sinceramente, hoje eu procuro não ficar pensando nisso. Eu não tenho a preocupação de lidar com o que as pessoas vão pensar. Não é por maldade, arrogância, nem nada disso, não. É porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei quem é o meu pai. As pessoas, às vezes, elas julgam justamente, né, a mulher solteira, aos olhos da sociedade, às vezes ela é muito vulnerável, porque toda mulher solteira, se aparece alguém, ó, fulano tá solteiro também. Imagina divorciada, amiga. Gente, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa, porque além de ser deselegante, cada um tem uma história com Deus, tem um tempo com Deus. E o propósito. O propósito. Eu hoje, quando mais jovem, eu queria me casar depois que eu me formasse na faculdade, né? E depois teve uma fase muito difícil ali, ali em 2015, mais ou menos, da minha família, na minha parentela, que eu tomei a decisão e eu achava que a minha missão de vida era cuidar dos meus pais. Então eu desisti desses sonhos. Eu falei dentro, tomando banho, eu falei para Deus: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para cuidar dos meus pais. Gente, isso tem um peso muito grande. Só que os planos de Deus pra gente é outros. A gente tem que se submeter aos planos do nosso Deus, né? E eu vejo, com tudo que o Senhor me chamou e me fez aprender nessa minha jornada, nesse meu caminho, principalmente nesses últimos 5 anos, que apesar de estar na idade padrão que a sociedade fala, talvez eu não teria maturidade para sustentar, de repente, uma família por questões emocionais, de maturidade. Hoje, eu tenho uma outra cabeça, uma outra estrutura que Deus fez isso brotar dentro de mim. Outras experiências, aprendendo outras coisas de profundidade, até as questões espirituais mesmo, para cuidar daquilo que o Senhor nos confiar, seja uma empresa, seja uma família, seja o que for. Então, hoje eu me coloco dentro, eu falo: Senhor, eu quero andar no centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu não estou preocupada com o que as pessoas vão pensar, eu estou preocupada em viver o teu plano, porque esse sucesso terreno que as pessoas olham, ele é legal, ele é bonito, ele é muito admirável, mas o sucesso maior para mim é naquele grande dia o Senhor Jesus chamar o meu nome e dizer: vinde a mim, bendita, você é filha, eu te conheço. Entendeu? Então o maior sucesso é caminhar na presença de Deus. Eu ouvi uma frase recentemente, eu li sobre isso em alguma rede social, provavelmente Instagram, e não que eu mais acesso é Instagram e YouTube, e alguém estava falando que o maior fracasso é você ter sucesso em qualquer coisa na vida sem Deus. Porque tudo que a gente conquista na vida, diploma, dinheiro, cargos, viagens, até mesmo famílias e casamentos, tudo isso, se não tiver Deus, fracasso, não é sucesso. É fracasso. Quando a gente vai embora, que a gente morre, se a pessoa não tem essa estrutura com Deus, vai se esvair mesmo. Agora, com Deus, é tudo por um plano eterno. O casamento, dentro da direção de Deus, ele tem um plano eterno. É para servir. É para servir. Muito embora um casal, enquanto humano, ele seja... vai terminar, né? Até em algum momento ali, porque o Senhor vai chamar, né? Então, mas mesmo assim, o propósito ali é eterno. Aquilo ali que foi construído é eterno, porque um casamento ele também é espiritual. Sim. Né? Então eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida. Isso é a minha convicção. E o que Ele tem, aí só Ele vai me revelar no tempo certo. Eu não tô preocupada com o tempo, não. Minha vida tá na mão dele, Ele conhece a estrutura, Ele conhece a minha... tudo que eu preciso, tudo que eu tenho, o tempo que eu tenho. Nada sem serem falsa. E essa convicção de não se preocupar com quem vai falar ou pensar está totalmente associada à sua identidade. Quando você sabe quem você é e para que você está aqui, desculpa, a opinião do outro é só a opinião do outro. O que ele pensa sobre você, isso não te influencia. E importa o que o pai pensa sobre nós. Exatamente. Não há lugar mais seguro para o cristão estar do que no centro da vontade de Deus, alinhado ao propósito. Exatamente. Senhor, eu estou aqui, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque a gente está no centro da vontade, então é um lugar de segurança. E Deus não protege só a nós quando a gente está no centro da vontade, Ele protege o propósito que habita em nós. O propósito é maior do que nós. E como pai é muito legal, porque assim, as pessoas, eu tive muito essa experiência das pessoas, eu nunca fui muito preocupada com o que pensavam de mim, em tudo, eu sempre fui meio fora da caixinha. E eu entendo que eu tenho uma autoestima boa. E eu não tenho dúvidas de que isso veio da raiz. Veio de eu nunca ter que ser diferente para me sentir amada dentro do meu lar. É exatamente assim com Deus.
O pai conhece o filho, sabe o temperamento, sabe a característica. Foi ele que formou. Então, eu nunca precisei fazer um esforço para dizer assim, eu tenho que ser diferente para o meu pai me amar. Meu pai sempre amou os 4 filhos de uma forma individual e eu sempre me senti imensamente amada sendo quem eu sou. E é isso que Deus quer de nós, que a gente se sinta filho amado, independente do julgamento de qualquer pessoa. O que me importa é o julgamento do meu pai. É suficiente. Porque meu pai sabe que eu sou. É Que é o que ele falou, exatamente. Quando eu era mais jovem, né, eu me incomodava às vezes, porque eu já ouvi muitas coisas duras sobre isso, sobre não estar namorando, sobre isso, sobre aquilo. E aquilo ali me incomodava, até que eu tomei a decisão que eu não queria isso, porque a minha missão de vida na minha cabeça era cuidar dos meus pais mesmo, até a velhice deles. Não foi exatamente ter uma velhice plena, mas foi uma missão, né? Eu estar com eles, né? Embora foi uma troca, porque eles cuidaram muito mais de mim. Mesmo adulta, eu sei que o mundo tem essa coisa do filho ficar adulto, vai morar sozinho, se não casou ainda, vai morar sozinho, mas na minha família, né? Normalmente as pessoas da igreja são assim, né? Principalmente as filhas, né? Elas ficam com os pais até se casarem. Então, eu tinha a missão de vida que eu ia cuidar deles na velhice, né? Não foi a vontade do Senhor, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E o que me incomodava antes, hoje ou eu não respondo ou eu tenho resposta à altura, porque a maturidade, tratado, né? a maturidade traz esse entendimento pra gente, né? Eu vivo exatamente hoje no ponto que eu tinha que viver, que eu tinha que estar pro Senhor cuidar de mim. Talvez a gente, às vezes, pode até atrasar as coisas de Deus na nossa vida. Isso também acontece, né? Mas quando nós nos posicionamos, Senhor, me dá uma nova chance, Ele faz de um jeito que só Ele podia fazer. É mágico. Ele cuida do relógio, o relógio dele é outro. É, exatamente. Então não se preocupa não. Deus, ele é perfeito em tudo o que faz. E eu quero até abrir um parêntese para falar para as mulheres que estão me assistindo que não se preocupem muito com o que as pessoas vão pensar. Às vezes sobre idade, sobre um relacionamento que às vezes não está como você gostaria, ou sobre se você se sente sozinha, o que as pessoas vão pensar, porque a gente estava até comentando sobre isso, na nossa sociedade, no mundo geral, a mulher vai ficando mais velha, ela vai ficando invisível. E isso é um erro. Porque quanto mais velha, honra na Bíblia, né, os mais velhos. E sem contar, eu, por exemplo, eu amo ter amigas mais velhas do que eu, porque tem muito mais coisa para eu trocar comigo, eu tenho muito mais para aprender. E é uma questão de honra mesmo. E independentemente, eu quero abrir esse parênteses para falar para você, que independentemente do que as pessoas pensam, de como você está se sentindo, vá aos pés do Pai, porque você tem um Pai. Ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de cada uma de nós. Ele faz a gente entender, conhecer, né, a nossa identidade nele, e ele tem um futuro lindo preparado para as suas filhas, independentemente da estação de vida. Você pode estar na sua juventude, você pode estar na fase madura. Se você está em Deus, está enraizada nele, você está viva, olha, tem fruto ainda para você. Glória a Deus. Tem vida aí. Tem vida aí. Tem muito fruto em você ainda para dar, minha filha. Então, não se sinta mal, não. Corra para os braços do Pai, porque nele você vai ter aconchego, vai ter vida. E fica o lembrete aqui, né, para o nosso público, que diante de tudo isso aqui que a gente falou, a gente precisa sempre trazer a memória. O nosso Deus não está preso numa caixinha. Não tem uma história padrão. Todo mundo vai passar o processo e a história que tiver que passar para um propósito, para alcançar outras vidas, para dar testemunho, para gerar milagre. Então, tem gente que segue uma receita de bolo e tudo bem, Deus permitiu que fosse assim, mas tem outras pessoas que Deus vai chamar para fazer de forma diferente a história. É a multiforme graça. Uma nova história, a multiforme graça. Então a gente tem que ter isso em mente, né? É isso. E assim, a gente falou, conversou com a vontade aqui, fluiu, abriu parede, fez o parede. Mas, gente, quem já viu Lu de louvar? Ah, meu Deus. Sabe, o quanto isso entra, né? Lu faz a gente se emocionar quando ela louva. Né? Dom, né, amiga? Porque tem o dom. É dom. Tem o dom. Muitas vezes Deus falou comigo através da Lud. E eu queria saber, Lud, se você topa, né? Um louvor que esteja no seu coração, na sua mente, que você gostaria de trazer. Deus maravilhoso.
Se você topa louvar pra gente um pouquinho. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. É engraçado, eu só falar uma coisinha que eu sempre falava para Deus, Senhor, o Senhor me chamou para isso mesmo, mas eu nunca me vi assim como uma cantora, nada disso, né? Para muitos assim uma voz comum, mas eu sei aquilo que o Senhor trabalha comigo dentro de mim. Me identifico. E o louvor, ele edifica primeiro a minha vida. E esse louvor que eu trouxe, eu fiquei em dúvida entre dois, mas esse eu tenho um testemunho com ele de vida, que eu já carrego ele há anos, desde a minha adolescência. E na madrugada que meu pai estava sendo recolhido pelo Senhor, o anjo do Senhor me acordou com essa música, porque eu acordei com uma experiência espiritual muito forte. Tinha um demônio pequeno me batendo com muita força, com muita força. E eu ali grogue, era 2 e pouca da manhã, e ele me batendo, ele me agredindo, e o anjo do Senhor falava assim pra mim, só canta, e botava esse louvor na minha boca. E eu ali meio ainda assim perdida com sono, quando eu começava a cantar esse louvor, aquilo sumia e eu caía no sono de novo. Glória a Deus. E no dia seguinte eu fui saber que o meu pai faleceu às 2h17 da madrugada. Naquela luta, né? E o Senhor falou comigo ali na hora, ele está irado porque ele perdeu mais um. E isso para mim foi uma coisa assim, mais uma experiência espiritual assim extraordinária. E eu louvo ao Senhor, porque com as lutas, Deus não perde nenhum dos seus. Deus é tremendo, fiel e verdadeiro, né? Então, o louvor que... Vou cantar só o trechinho do... O louvor que o Senhor trouxe para mim naquela madrugada que eu acordei foi... Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aleluia! Louvado Glória a seja o Deus. Senhor. Glória a Deus. Amo esse louvor. Nem todo mundo tem um testemunho barulhento, né? Às vezes a gente tem muito do secreto e isso nos enche, Processos nos preenche. solitários. Isso aí, o tempo de espera, o tempo do silêncio. Nós estamos hoje vivendo o outono, né? E estamos com Deus em todas as estações. Aleluia. É ali que Ele aprofunda nossas raízes. É ali que as folhas que caíram, que foram ficando para trás, formam um testemunho de folha caída, mas que gera adubo para a terra. Então, talvez se você que nos escuta hoje acha que é tempo de desistir, a minha vitória não está chegando, o meu ministério não está rompendo, o Senhor não está me usando, tenha calma, o Senhor trata no secreto e a partir da sua vida Ele transborda. Amém. Então, fica com a gente, compartilha esse conteúdo, porque é muito importante você ser canal de bênção para a vida das pessoas. Lúdia, eu quero te agradecer muito por esse dia, foi muito importante. Eu que agradeço a honra, né? Que Deus abençoe e prospere a Casa de Honra e que a graça do Senhor alcance a cada pessoa que assistir, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Saiba que você é filho amado de Deus, então permaneça nele, não desista, não deixe o inimigo roubar a sua vitória, não deixe ele roubar a sua vida. Glória a Deus. Permaneça e lute, porque o Senhor te chamou com ousadia e coragem. Coragem para permanecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.